Fala, galera, beleza? Você, meu prezado amigo, prezada amiga, que tem o coração pulsando, batendo em direção ao UERJ, né? E sabe que redação é a parada. Então, hoje, estamos aqui, eu e você e eu, para falarmos de redação UERJ. Perfeito? Então, isso hoje é que vai sanar suas dúvidas e vai te deixar mais tranquilo, mais suave para fazer aquela redação, beleza? Então veja só, vem comigo. Na redação da UERJ, o que eu tenho que entender? Primeiro, dissertação argumentativa. Você é daquela pessoa que escuta isso seu ensino médio todo, mas ainda não absorveu? Então agora você vai entender, olha só. Dissertar é falar sobre, tá? Então você vai mostrar a sua perspectiva, o seu conhecimento de mundo para falar sobre determinado assunto. Argumentar é você mostrar o seu ponto de vista visando ao quê? Ao convencimento. Perfeito? Então você vai ter que dosar esses dois pontos na sua redação. Mostrar mostrar o que você sabe do mundo, mostrar o seu conhecimento, ao mesmo tempo que você mostra o seu ponto de vista, visando o quê? O convencimento do leitor. Ficou preocupado? Não fique, calma, passo a passo a gente chega lá. Então esse é o primeiro ponto. Não basta você, na sua redação, chegar e falar o que você sabe sobre o mundo, né? Senão você vai aparecer Jornal Nacional, lá, William Bonner apresentando. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que você fale sobre o mundo, mas que o seu ponto de vista esteja claro. E ó, aqui, vamos falar de UERJ? Entenda bem, a UERJ quer te ouvir. A UERJ quer saber o seu ponto de vista. Perfeito? Então, a sua opinião crítica, o seu senso crítico, ele é relevante para o UERJ, tá? Mas isso a gente vai falar mais já já. Legal. Você tem que fazer uma redação em língua portuguesa. Óbvio. Só que o óbvio nem sempre é óbvio. Por quê? Tem gente que gosta de colocar estrangeirismos. Então, mas eu vou colocar entre aspas. Cara, isso me dá uma coceira. Porque dentro de aspas, o estrangeirismo continua sendo estrangeirismo. Perfeito? E quando a gente fala de língua portuguesa, veja só, é também a questão de você saber empregar a língua portuguesa. Lembra da tia Teteia? Sabe a tia Teteia? Aquela que dizia, não repita as palavras. Então, por que você não deve repetir palavras? Já parou para se perguntar sobre isso? Eu te digo, no momento em que você repete palavras, o que acontece? Você demonstra que você tem um vocabulário curto, logo você não tem domínio do quê? Da língua portuguesa. 2. Quando você repete palavras, você demonstra que você não conhece os mecanismos da língua para quê? Para não repetir palavras. Ou seja, você não está demonstrando domínio da língua portuguesa. Então parece óbvio, mas você deve empregar palavras, empregar bem as palavras e não deve repeti-las quando a gente fala o quê? Língua portuguesa, tá? Outra coisa, linguagem escrita, formal. Ué, escrita também é óbvio. Nem tanto, porque você sabe que existe a modalidade oral e a modalidade escrita. Então, o modo como você fala, obviamente, não é o modo como você escreve. Só que, no momento em que você não pratica, isso não fica tão claro para você, tá? Então, a prática vai te levar, seguindo aí as nossas correções, você vai perceber, nossas quais? Calma, que o melhor vem já já. Então, quando você pratica, você tem as correções, você começa a perceber, peraí, então esse modo como se fala não é esse modo como se escreve. Praticando, então. Formal, que é outra situação. Se você não tem a prática da leitura, fica difícil para você distinguir
Amiguinho, você fala distinguir. Tu não fala distinguir não, né? Mas isso são outros 500, tá bom. Então, olha só. Você consegue distinguir no momento que você lê o modo como se escreve e o modo como se fala, tá? Então, a língua escrita e a formalidade também tem que estar presentes na sua redação. Então, vamos lá. Sabe por quê? O que acontece? Muita gente fala do Enem. Só que você, meu caro amigo, minha cara amiga, você não quer Enem. Como eu falei no início, teu coração bate forte pela UERJ. Então, quais são as diferenças? Vamos lá. Primeiro ponto. O Enem, o tema do Enem, ele já vem pronto para você. Sacou? Quando você pega os temas do Enem, você vai encontrar lá temas de cunho social que você tem que chegar e dar uma solução. Ponto. Aquilo está pronto. Então aquele tema, ele já está te encaminhando para a direção que a banca do Enem, não estou criticando, eu estou te dizendo como é que é a história. Então, a banca já está te orientando como você deve responder. A UERJ, não. A UERJ, que aí, né, mais, ou posso dizer de certa forma, mais recentemente, tem trazido para nós é o quê? O livro. Tá? Primeiro ponto que eu acho positivo. Você não gosta de ler, mas lamento, eu gostei. Olha só, tu tem que ler o livro. E daí você tem um contexto maior para entender aquele tema. Segundo, o tema ele não vem fechado para você. Você pode plenamente mostrar o seu ponto de vista. Tá? Então você, meu cara, minha cara, que gosta de falar o que pensa, bem-vindo ao UERJ. Mas não é só falar, claro. Você tem que demonstrar as suas técnicas de argumentação para comprovar o seu ponto de vista. Porque não basta falar sem respaldar o que você fala. Perfeito? Então a primeira grande diferença entre o Enem e a UERJ, né, é que o Enem ele vai te dar o tema pronto, a UERJ não. A UERJ ela te dá mais margem para você mostrar o seu ponto de vista, tá? Outra coisa que aparece no Enem e não é obrigatória na UERJ é a dita proposta de intervenção, né? Dos pontos, da totalidade de pontos pelos quais você é avaliado no Enem, 200, ou seja, 1/5 do Enem, está dedicada à conclusão, à sua proposta de intervenção, ou seja, solução. O que não é obrigatório na UERJ. Perfeito? Isso faz com que você tenha uma padronização, repito, maior no Enem, o que não encontra na UERJ. Não quer dizer que você não vai fazer uma conclusão, por favor. É claro que uma dissertação argumentativa você sabe muito bem, introdução, desenvolvimento, conclusão, não vou chover no molhado, porque aqui é onde você vai ver mais sobre isso. Mas entenda bem, introdução, desenvolvimento, conclusão, a sua redação, claro, tem que ter um fechamento. Mas ela não vai ser, esse fechamento, essa conclusão não vai ser tão compartimentalizada, tão amarrada como exige o Enem, tá? Então, com isso, sou suspeito em falar porque formado pela UERJ sou, né? A gente vai ver que a UERJ quer pessoas de senso crítico. Os temas da UERJ vêm para apurar o seu senso crítico, para avaliar efetivamente como é que você mostra o seu senso crítico. Perfeito? E isso tem que se manifestar na sua produção textual escrita. Legal? Dito isso, então agora, pera aí que tem mais, olha só, né? Ainda estou chegando no recheio do bolo, entenda bem. Aqui agora você entendeu o que é o UERJ. Né? Se por acaso, né, você foi acometido de sudorese e taquicardia, porque, meu Deus, o que eu faço agora para dar conta dessa redação? Seus problemas acabaram. Camarada, Fábrica D, vem com a gente, cara. Porque é aqui que você vai ter as ferramentas. Você vai ter as aulas que vão te indicar diretamente como fazer a melhor dissertação argumentativa. Adolfo, mas eu preciso praticar. Sim, yes, nós corrigimos redação. Então você vai ter
as melhores aulas e você vai ter as correções e aí repeat, repete, corrige até você chegar à sua nota, à sua redação ideal. Perfeito? Mas Adolfo, fale-me mais. Falo. Vamos lá, né? Como é? Eu quero dicas. Então tá, primeiro ponto, você tem que praticar constantemente, cara. Não adianta, né? Escrever é praticar. Então você tem que praticar, né? E você gosta de sorte? Você quer ter sorte na vida? Né? Imagina você um ano inteiro faz uma redação e é sobre esse tema que cai a sua fatídica redação. Isso é sorte? Pois é, isso é sorte. Mas vamos lá. Se em 10 meses de preparação, para cada mês, ou seja, melhor dizendo, para cada semana você faz uma redação, 4, você vai fazer então 40 redações e cai um tema. Isso foi sorte? Não foi. Isso foi o quê? Preparação. Então tenha em mente, praticando constantemente, você vai estar preparado para encarar qualquer tema, qualquer redação que venha. Veja, você tem que ler. Galera, eu sei que o hábito da leitura não é uma coisa preconizada nos dias de hoje, eu sei, mas é necessário. Tipo assim, olha, eu não sinto fome, mas você sabe que você tem que comer, meu camarada. Então para com isso, para de desculpinha, vá abrir um livro e vai ler, tá bom? E aí, ainda mais quando a gente fala de UERJ, que tem um livro indicado pela banca, meu camarada. Você vai fazer o quê? Vai correr? Você acha que a gente não vai fazer o vídeo de resumo? A gente vai fazer o vídeo de resumo. Mas não se prenda a isso. Leia o livro. E mais, né? Um exemplo que eu gosto de dar, vem cá, aqui, ó. Né? Vou descer o nível só um pouquinho, tá? Alexandre que não me mate, vou descer o nível só um pouquinho. Se eu pedir para você escrever, você compor um funk, você consegue? Cara, tu consegue. Adolfo, odeia o funk. Eu também. Mas você tem referências. Por quê? Adolfo, eu não escuto funk, mas aquele seu vizinho, aquela sua vizinha escuta funk e você sabe o que é funk. Então entenda bem, se você não fizer a leitura de outros textos formais e outras redações, vão lhe faltar parâmetros para poder fazer aquele texto ideal. Aí você não vai saber distinguir o que é escrito, o que é formal. Sacou? Então você tem que ler não só o livro indicado pela banca, não só textos que vão te dar repertório, que vão te dar, né, base, dados, fatos, exemplos para você colocar na sua redação, mas para que você efetivamente saiba o que é escrever formalmente. Então, leia. Convence você? Se não, cara, vai ler, tá? Não para de bobeira. Então tá. Escrever bem não é escrever difícil. Tá? Existem pessoas que gostam de empregar as palavras difíceis, que gostam de falar como o mestre Yoda, invertendo tudo. Cara, para com isso. Quando você dificulta o vocabulário ou o seu modo de escrever, nem sempre você vai empregar adequadamente a palavra. Nem sempre a sua estrutura textual vai estar adequada. Isso prejudica o entendimento, a clareza do seu texto. Muitas vezes, você escrever de modo claro, objetivo, conciso, é muito melhor do que palavras difíceis ou estruturas difíceis. Então, seja curto, grosso, objetivo, com técnica, empregando repertórios, empregando textos, exemplos, etc. Você efetivamente mostrando o seu ponto de vista. Repito, de modo técnico. Como assim de modo técnico? Não sabe? Venha cá. Então, escrever bem não é escrever difícil, tá? E olha, muita gente peca nisso. Que aí eu volto para cá. Você tem que ler. Para quê? Para que você tenha capacidade, para que você tenha mentalidade de que existem dados, existem fatos, existem exemplos, citações e falas de autoridade que têm que ser empregadas no seu texto. Adolfo, mas é que eu acho. Desculpa aqui de novo, olha só, aqui entre nós. Cara, quem é você? Você ainda não é. Você ainda não é uma autoridade. Por isso é por meio da argumentação
que você vai chegar a seu texto e chegar ao convencimento. Mas falar meramente por falar não é suficiente porque você não é ainda uma autoridade, entendeu? Por isso que você tem que usar esses outros artifícios que é a citação, repito, dados, fatos, exemplos, citações ou falas de autoridades, de modo que você possa respaldar o seu ponto de vista, né? Afinal, repito, isso aqui é uma argumentação. Legal? Então, galera, redação UERJ. Meu camarada, né? Seja bem-vindo. Né? Apresente o seu ponto de vista, o seu senso crítico. Se você analisar o histórico de temas da UERJ, é aquela banca que quer te ouvir. Né? Um exemplo rápido, um tema que me marcou na UERJ. Diga uma situação em que, em geral, o povo se cala e diga porque é nesse momento que o povo deve falar, deve se manifestar. Uma banca dessa, ela quer ouvir o seu senso crítico. Perfeito? Então você precisa ler para construir mais o seu senso crítico. Você tem que praticar para conseguir se expressar bem no seu texto, tá? E aí garantir aquela sua nota que você queria na UERJ. Beleza? Não se esqueça. Fabricad.online, vem com a gente para arrebentar e chegar ao sucesso. Valeu!